Ok. Então, boa tarde a todos e, continuando aqui, a gente então, viu essa parte inicial, essa parte histórica que permitiu, que criou os elementos para a construção da mecânica quântica e a gente, então, viu dois resultados muito importantes. Me dê um segundo, por favor. Está faltando algo aqui. Minha mesa. Ok. Prontinho. Então, dois resultados importantíssimos. Deixa eu comentar muito rapidamente sobre... Pois não? Quanto é que tá, irmão? R$5. Bora. Tem algum microfone? O microfone microfone tá ligado aí, Davis. Então, a quantização da energia vem na descrição experimental da chamada emissão de radiação do corpo negro, que é a radiação emitida por um corpo cuja característica é que essa radiação depende única e exclusivamente da temperatura, e isso você introduz, então, Ops. Oh. Desculpe, minha mesa aqui parou de funcionar. Então, você introduz para a energia uma quantidade mínima, um pacote de energia, HNI, e a demonstração clara vem com o efeito fotoelétrico e o efeito cômputo, que, sem entrar em detalhes muito sutis de interpretação, essencialmente você, então, descreve o efeito fotoelétrico como uma troca de energia do pacote radiativo que permite arrancar ou não o elétron de uma superfície. O efeito cômputo se passa aqui o nível energético é da ordem de alguns eletronvolts, né, no infravermelho, nessa faixa, enquanto que o efeito cômputo são fótons muito mais energéticos, ordem de grandeza maior, então é um efeito de colisão entre um fóton que é espalhado inelasticamente e por um elétron. Então, essa experiência permite a gente, então, evidenciar a natureza, o transporte de momento pelo fóton. Tá ok? Em seguida, a gente, na aula passada, a gente discutiu o átomo de Bohr e que ele postula os postulados de Bohr que permitem, então, descrever o átomo de um elétron, particularmente o átomo de hidrogênio, com grande sucesso, uma precisão espectral de 1/10⁴, mas com algumas dificuldades do tipo as intensidades das linhas não tinham nenhuma predição nesse modelo, o modelo se limitava a um átomo de um elétron e dificuldades desse tipo, além de a parte conceitual evidente, mais importante, de que as órbitas ditas estacionárias não tinham nenhuma explicação razoável. Então, dito isso, a gente vai, então, para o último tópico, essa transição que permite, então, você introduzir uma descrição ondulatória para a matéria. Isso vem com um trabalho, uma intuição genial de De Broglie, que permite, então, você associar uma onda às partículas, à matéria. Tá ok? Então, repetindo aqui, você tem a relação Planck-Einstein, Planck
Einstein para a relação entre energia e energia quantizada, né, é igual a Hν e pH sub lambda, ou H cortado K, a energia H cortado ômega. Então, maneiras diferentes de você escrever a mesma coisa, mas o conceito está aqui, radiação, a gente acabou de discutir muito bem essa parte radiativa. Então, o de Broglie, usando essa mesma expressão, ó, se eu coloco lambda desse lado, eu fico H sobre P, então, usando essa expressão, né, estabelecendo essa relação entre o momento de uma partícula e um comprimento de onda associado, essa onda, tudo que vem pela frente em termos de construção da mecânica quântica consiste, então, você procurar dar sentido ao que significa essa onda associada à matéria. Certamente não é uma informação sobre a posição, sobre a distribuição da matéria, é um pouco mais sutil do que isso, e esse momento você escreve numa relação relativística, está dado por essa expressão, mas a nível do que a gente vai tratar aqui, isso é para a cultura de vocês, a nível que a gente vai tratar aqui, tipicamente você tem V muito menor do que C, V muito menor do que C, então velocidades muito menor do que a velocidade da luz, esse número ao quadrado, esse número aqui é muito menor do que esse número aqui é desprezível face à unidade. Então, essa equação simplesmente se aproxima de H sobre mv. mv é o momento clássico, o momento da mecânica clássica, mecânica de Newton. Razoável isso? Então, feito isso, você pode fazer alguns testes. Então, pega um elétron e vai ver que se esse elétron tiver aquelas velocidades clássicas, né, a gente não calculou, mas isso está, por exemplo, no livro, deve estar no livro do Gazierovich, está no livro do Bergman, e todo o livro de estrutura da matéria tem esse cálculo clássico da velocidade. Dá uma boa aproximação da velocidade do elétron nas órbitas atômicas. Você pega esse valor e multiplica pela massa do elétron, você obtém, então, a ordem de grandeza desse comprimento de onda, que dá as dimensões do próprio átomo, né, das órbitas. Então, faz sentido. Se você pega partículas um pouco mais maciças, não precisa ser gramas, a gente vai fazer um exercício aqui para mostrar esse limite, mas se você pega uma partícula um pouco mais maciça, você vai ver que o comprimento de onda se torna extremamente pequeno e fica, então, muito difícil você evidenciar essa natureza ondulatória para partículas, não digo nem macroscópicas, mas mesoscópicas já é suficiente. Então, muito bem. Essa é a base, é uma intuição de Broglie, e você vem aqui tem uma experiência que permite você discutir muito bem esse conceito. Essa experiência é bem clássica, feita com radiação, que é a chamada experiência da fenda dupla. A experiência da fenda dupla, quem fez eletromagnetismo básico lá em Física 4, viu essa experiência, consiste, então, você vir com uma onda plana ou numa aproximação, isso é feito nos laboratórios de física básica, né? Você usa um laser, ilumina duas fendazinhas pequenininhas e você efetivamente observa numa tela um padrão de franjas, assim chamado de franjas, que nada mais é, nada mais nem nada menos que a condição de você ter duas ondas, a distância entre a propagação dessas duas ondas. Então, você, na descrição lá clássica de Young, você tem uma frente de onda, cada uma dessas ondas se pode descrever como compostas de pequenas ondeletas, a nova frente de onda, que está à frente de todas essas pequenas ondeletas, vai construindo a próxima e assim por diante. Chegou aqui no anteparo, tudo é bloqueado, menos essa fonte secundária aqui. Então, você constrói uma frente de onda a partir de cada um desses pontos aqui. E a
superposição, você vai ter, evidentemente, duas ondas, você vai ter pontos de superposição construtiva e ponto de superposição destrutiva. E tudo no meio, em todas as posições intermediárias nessa configuração. Muito bem. Então, você aprende lá, em Física 4, a calcular a diferença de caminho. Por exemplo, você vai ter, deixa eu fazer o óbvio aqui, que é pegar esse caminho aqui para o centro, esse caminho aqui para o centro, por simetria, se isso aqui tem um eixo de simetria, essa distância é igual a essa, evidentemente, aqui no eixo de simetria, você tem um máximo de interferência. Elas caminharam a mesma distância, as duas ondas, tinham a mesma fase inicial, porque partir da mesma frente de onda, então você tem uma fenda construtiva, você vai ter no meio do caminho aqui uma diferença de caminho que corresponde ao meio comprimento de onda, corresponde a uma fase de π sobre 2, está defasado, e a interferência destrutiva, e essa é a descrição clássica, a gente entende, estou repetindo um pouquinho o que acontece aqui, que é, a priori, quem não viu isso ou tem dúvidas, dá uma revisada rápida só para ficar à vontade com esses conceitos, tá ok? Então, essa experiência, chamada experiência de fenda com ondas. Isso você pode construir isso com qualquer onda. Você pode, por exemplo, construir isso numa piscina, bota as barreirinhas, bota duas fontes lá oscilando, e isso, ou numa cuba, no laboratório, você vai ver as ondeletas sendo criadas. Então, é um fenômeno clássico de interferência de ondas, de soma de ondas. Então, o que é importante lembrar aqui, que no caso da radiação, você tem o campo E1 que sai da fenda 1, o campo E2 que sai da fenda 2, e as duas vão se somando construtiva ou destrutivamente, com as diferenças de fase, e a nível nesse anteparo aqui, você vai ter, então, o que você mede é o quê? A intensidade. Então, essa intensidade é o quadrado do campo, né? A intensidade medida é proporcional ao quadrado do campo E2, e esse campo é a soma dos campos. Essa é a origem da interferência, né? E1, E2. Então, você tem aqui um termo, como imagina, esses campos são, para uma onda plana, são descritos por senos ou cossenos. Então, você tem termos aí, os termos cruzados. Muito bem. Eu coloquei aqui só para ilustrar que essa experiência foi refeita com elétrons, né, e com outras partículas. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, com partículas maiores, nêutrons, etc. Então, deixa eu revisar aqui um pouquinho essa experiência, né? Eu coloquei aqui no cantinho uma experiência clássica, só lembrando que o resultado na figurinha anterior não tinha, mas o que é que você tem? Você tem, no limite, que essas fendas são muito pequenininhas, você tem um cosseno quadrado, seno quadrado, como queiram, dependendo de você coloca sua origem, mas dada a finitude dessas aberturas aqui, então, no fundo, você tem uma superposição de uma difração e uma interferência. Mas, essencialmente, você tem um comportamento da interferência dessas ondas. Muito bem. Agora, imagine o seguinte, eu vou agora repetir minha experiência da seguinte maneira. Eu tenho, então, uma fonte aqui, uma fonte qualquer, que vai me gerar frentes de onda, né? Se eu conseguir desenhar bem, aqui nesse limite que eu estou chegando no anteparo, eu praticamente tenho uma onda plana e tenho, então, minhas duas fontes secundárias que vão sair da fonte S1, S2 para ou F1, F2 para a fonte F1, F2, e você vai ter, então, repito, um comportamento ondulatório aqui bem conhecido. Agora, o que é que acontece se eu bloqueio uma dessas fendas? Então, eu quero entender
por onde está passando se eu lançar essas minhas partículas. Vamos fazer a seguinte experiência. Eu vou fazer essa experiência ainda com fótons, mas no limite onde eu vou baixando minha intensidade. Se eu for baixando minha intensidade, o que é que acontece com esse padrão? A intensidade dele vai diminuindo, é uma questão de escala, eu vou obtendo uma escala, um padrão cada vez menos intenso, porque eu estou diminuindo globalmente minha intensidade. Mas o que acontece se eu baixar minha intensidade num nível tal que apenas um único fóton saia por vez aqui? Tá certo? Então, essa é a discussão que a gente quer trazer aqui, se eu tenho uma condição em que eu garanto que, em média, você tem um único fóton. Essa experiência foi feita experimentalmente. Então, você espera minutos, horas para lançar um segundo fóton. Evidentemente, a experiência vai durar meses. Experimentalmente foi feito dessa maneira. E a pergunta é, por onde passa aqui o meu... cada um das minhas partículas, né? Cada um desses fótons. Discutir primeiro com o fóton e depois a gente vai analisar a mesma questão com elétrons. Então, se eu solto um por vez, eu garanto que tem apenas um, o que é que eu vou me perguntar? Se ele passa por aqui ou por aqui, o que é que está acontecendo? E a maneira de fazer isso, existem outras... discussões que eu não vou trazer aqui, você pode tentar iluminar, ver se ele passou por aqui, ou por um ou por dois, mas qual é a dificuldade? Vocês já sabem que o pacote de energia mínimo para poder interagir com o elétron, o pacote mínimo, se ele for interagir com um elétron, ele é suficientemente energético para perturbar e você não vai poder... ter uma medida do que está acontecendo aqui. Você teria que ter um pacote de muito pouca energia, isso quer dizer um comprimento de onda muito grande, e aí você perde em informação, então, porque a informação estaria ligada ao seu pacote. Mas vamos organizar a discussão e vamos ficar no nível em que eu estou enviando ainda fótons e estou fechando uma dessas aberturas. O que é que acontece aqui? O que vai acontecer aqui, eu tenho um conjunto de detetores aqui, não vou desenhar para não sobrecarregar meu desenho, mas suponha que isso aqui é um sensor. Nos dias de hoje você tem sensores de luz com grande resolução. Deixa eu admitir. Ok? Então, eu vou poder medir a posição em que ele foi detectado aqui, outro foi detectado um instante depois, por aqui. Então, você vai, no fim do dia, no fim da sua experiência, pode durar bastante, você vai observar alguma coisa como uma distribuição estatística desse tipo. Isso aqui é o número de partículas que eu recebi nessa posição um pouco mais, nessa posição aqui um pouco menos. E por que é distribuído dessa maneira? Porque, naturalmente, você tem uma dispersão aqui. Não vou nem falar de difração, né? Você tem uma onda, então é isso que eu obtenho aqui, mas na frente, em torno dessa posição simétrica a essa fenda aqui, eu obtenho isso aqui. Em seguida, o que é que eu faço? Eu fecho essa fenda e observo o que está acontecendo aqui. Ora, por simetria, não precisa discutir muito para convencer vocês que eu vou ter um resultado equivalente. Essa abertura não tem nada diferente dessa. Se eu fecho essa e abro aqui, então eu tenho essas duas curvas aí. Agora, muito bem, e se eu abro as duas, o que é que eu obtenho? Eu obtenho o quê? A soma dessas duas curvas aqui? Não. Experimentalmente, eu observo que o que eu obtenho é uma coisa desse tipo aqui. Para a tela nessa posição, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui. Tá certo? Então,
esse comportamento ondulatório, onde em algumas posições a intensidade é nula, é zero. Agora, note que a cada instante veio um único fóton, uma única partícula. Eu garanti isso na minha montagem, e então não vai acontecer nem isso, nem a soma das duas, mas um resultado completamente diferente. Então, cada partícula, ela passa por onde? Passa por aqui? Não. Passa por aqui? Também não. Passa pelos dois ao mesmo tempo? Também não, porque é uma partícula, DTT, ela aqui. Passa por nenhuma? Também não, ela chegou. Então, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que você não pode ter uma descrição clássica disso aqui. Isso não se comporta como uma onda de água, com onda sonora, que você tem esse padrão. O comportamento aqui, nesse regime de baixíssimas intensidades, ele é diferente. E essa experiência, tudo que eu disse aqui para vocês, eu posso repetir, dizendo que ao invés de um fóton, eu tenho um laser, que eu boto aqui uma atenuação absolutamente grande, muito importante, um bloco muito absorvedor, que eu garanto que o número de partículas, em média, é uma a cada tantos minutos, e estatisticamente a probabilidade de você ter dois fótons passando ao mesmo tempo é completamente desprezível no tempo da sua experiência. Então, isso foi feito com fótons, mas eu posso também lançar elétrons, tá certo? Numa taxa extremamente baixa, e tudo que eu descrevi aqui vai ser, eu repetiria a mesma experiência. Fecho de um lado, eu observo uma distribuição de elétrons que vão chegar em vários pontos aqui, significando que essa altura aqui corresponde ao número de elétrons que chegou nessa posição. Quantos chegaram nessa posição? Foi esse aqui. Então, para uma única abertura, eu tenho essa curva, para outra abertura, eu tenho essa outra, e quando as duas estão abertas, a figura vai ter o quê? Essa figura, vamos entender bem o que é essa figura aqui. Eu acho que vale a pena eu interromper aqui, só um minutinho, e abrir aqui, porque eu permito a animação. Oops, sorry. Está bem rapidinho, mas vocês viram aí. Cada ponto ela chega num único ponto. Foi muito rápido, mas vocês encontram na internet demonstração desse tipo, muito mais devagar, onde os pontos são distribuídos. Aqui, muito rapidamente, você já vê o padrão se formando, e depois ele só fica mais nítido. Mas existem realizações, existem demonstrações desse tipo, em que você realmente tem uma distribuição que parece aleatória, mas quando o número de partículas cresce, você tem, então, o padrão claramente. Cada uma dessas partículas chega uma por vez, tá certo? E, então, o resultado estatístico é dessa maneira. Na transparência, eu vou voltar daqui a pouco para a minha outra apresentação, mas já aproveito aqui para mostrar esse resultado experimental. Isso aqui foi realizado já tem um certo tempo, é relativamente recente em termos da mecânica quântica do início do século passado. Você tem aqui 1988, essa experiência foi feita com nêutrons, tá certo? Então, padrão de fração com nêutrons. E nós voltamos aqui à nossa apresentação. Está congelado aqui no PDF, mas vocês viram a demonstração. Então, feito com nêutrons, foi feito com furalens, com essa estrutura, não sei se já ouviram falar, essas estruturas de carbono. Vocês conhecem muito bem, provavelmente todos vocês conhecem que carbono tem estruturas muito bem conhecidas.
uma estrutura que forma o diamante, uma estrutura extremamente estável. Então, o diamante é muito duro, muito resistente, porque essa estrutura, essa distribuição estrutural é muito estável. Você tem outra estrutura em que, em certos planos, ele é estável, mas a força entre os planos é muito pequena. Isso é o grafite. Tudo isso é só carbono. Diamante e grafite são estruturas, se você tiver grafite puro, de uma boa pureza, essencialmente átomos de carbono, e as camadas entre eles deslizam muito facilmente. E tem outra estrutura com moléculas de carbono, 60 moléculas de carbono, que forma uma bola de futebol, uma estrutura que lembra aquela bola de futebol em que tem hexágonos e pentágonos, etc. E isso, eu estou falando isso com certo detalhe para dizer que são 60 átomos de carbono, e tem experiências que foram feitas com esse tipo de estrutura molecular, né, de carbono, e você tem também experiência de interferência. Então, isso serve de demonstração de que você pode, então, associar uma onda, né, chamada de onda piloto por de Broglie, à matéria. Tá, ok? Então, com isso, a gente pode ir em frente e vai, então, construir uma mecânica quântica, né? Você tem todas as bases. Você tem uma onda, o que é que você vai... Uma onda associada à matéria, o que é que você vai fazer? Você vai procurar uma equação de onda. E isso é o que a gente vai fazer para frente, né? Então, você vai procurar... Primeiro, eu tenho que falar um pouquinho dessa onda. Que onda é essa? Como ela se comporta? O que é essa onda? Então, a gente vai discutir um pouco essa onda e vai buscar, então, uma equação de onda, e, a partir daí, então, a gente vai trazer para vocês aqui o formalismo, né, da mecânica quântica, o formalismo algébrico da mecânica quântica, e fazer aplicações, particularmente para o átomo de hidrogênio, etc. É bom você já ir pensando nos seminários, quem vai falar de quê. A gente pode, na próxima aula, eu tentar me lembrar, me cobrem, para a gente, em 5 minutinhos, começar a pensar nesses temas. Eu posso sugerir alguns e aí dar uma ideia para vocês, o tipo de coisa que eu espero que vocês possam fazer. Tá bom? Então, é bom ir adiantando isso. Então, esse é o desenrolar do curso aqui para frente. Mas, antes disso, deixa eu me permitir aqui uma pequena revisão matemática. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Lembrando que sempre no início das nossas aulas, eu estou fazendo exercícios, estou fazendo uma pequena revisão, gostaria que vocês trabalhassem no tema da aula passada. E o que é que a gente viu nas aulas passadas? Vimos efeito Compton, efeito fotoelétrico e átomo de Bohr, etc. É isso que a gente vai revisar. Ficou quebrado porque na aula passada a gente não conseguiu terminar de Broglie, mas tudo bem, a gente começa dessa maneira. Então, o plano para a aula de hoje vai ser o quê? Vai ser a gente fazer exercícios, tá certo? Compton, átomo de Bohr, onda piloto de Broglie, e depois a gente vai, então, começar. Vamos com calma, que eu estou apressado, então vamos devagarzinho e a gente faz, então, o que der hoje em termos dessa matemática para mecânica quântica. Eu acho que é importante fixar isso, vai ser rápido, mas provavelmente a gente não termina hoje, faz isso com tranquilidade na próxima aula, e aí sim a gente começa, então, a descrição da função de onda, interpretar se eu associo a partícula a um elétron. O elétron vai ser sempre a partícula privilegiada aqui nas nossas discussões. Você associa uma onda a esses elétrons, o que significa essa função de onda que eu estou associando. Então, vem a interpretação probabilística, esse tipo de discussão que a gente vai fazer a seguir. Então, vamos nós.
Para hoje, então, vamos começar com os exercícios dos assuntos que a gente viu até aqui. Papel e lápis, execução, me façam esse exercício. Eu vou tentar me lembrar, eu vou fazer uma interrupção para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer uma pausa na gravação, eu quero, na hora que eu voltar aqui à discussão, vocês me lembram de não